tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar o nosso trabalho de hoje, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, e esta edição do Gente que Fala de sexta-feira, como de praxe, você sabe, aquele espaço dedicado para a gente falar aqui sobre o trabalho realizado pela Segurança Pública em São Paulo, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. E os nossos convidados de hoje, para tratar aqui dos nossos assuntos, a capitão PM Natália Giovannini, ela é comandante de aeronave na divisão operacional do Comando de Aviação. Tudo bem, capitão Natália? Boa tarde. Tudo bem, Mauro. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes também. Seja bem-vinda ao programa Gente que Fala, também com a gente para essa nossa conversa, o primeiro-tenente PM Luiz Dionísios de Miranda Reis, copiloto na divisão de manutenção de aeronave do Comando de Aviação. É o Tenente Miranda, o nome de guerra. Tudo bem, Tenente? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui na live. Seja bem-vindo. O Tenente Miranda está em Piracicaba, interior de São Paulo, e a capitão Natália aqui na capital mesmo, não é isso, capitão? Isso mesmo, estou em São Paulo, no Campo de Marte. Muito bem, vamos começar aqui a nossa história, 12:02 agora, dizendo o seguinte: em novembro de 2018, o governo do estado de São Paulo assinou o decreto número 63.784, que deu nova designação ao grupamento de radiopatrulha aérea João Negrão, que passou, naquele momento, a se chamar Comando de Aviação da Polícia Militar João Negrão, destinado ao exercício das missões aéreas de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Ao comando cabe o exercício exclusivo das operações com aeronaves tripuladas e também o emprego de aeronaves remotamente pilotadas. Então, vai conhecer este trabalho desde o início, já tem mais de 100 anos, não é, capitão? 1913, quando tudo começa, em plena Primeira Guerra Mundial. O que a gente pode contar de lá para cá? Isso. Então, a gente guarda uma história centenária, né? Em 17 de dezembro de 1913, foi criada a aviação da Força Pública do Estado de São Paulo, onde foi criada a primeira escola da aviação militar. Porém, com a Primeira Guerra, a gente perdeu muito material e a escola foi fechada, sendo reaberta depois pela Força Pública em 1919. Aí, então, teve a Revolução de 1930, onde na Revolução de 1930 nós perdemos poder e o Exército tomou a aviação para ele. Quando, novamente, em 1932, os revolucionários juntaram-se forças e montaram novamente a aviação da Força Pública. Sim, eu disse aqui em 1913, né, às vésperas da Primeira Guerra, que na verdade teve início em 1914. Agora, como é que tudo começou? Eduardo Pacheco Chaves foi o primeiro aviador naquele momento? Isso. Na Escola de Aviação? Isso. Eduardo Pacheco Chaves e Cícero Marques foram os primeiros instrutores na época da Escola de Aviação, a primeira Escola de Aviação da Força Pública. Sim. O Tenente Miranda, como é que começa a sua história na Polícia Militar? Já foi diretamente na aviação ou não? Como é que surgiu o interesse pela aviação da PM para você? Tenente? Ixi, Mauro, acho que caiu o contato dele. Ô, Mauro, você me escuta? Sim, vamos lá. A gente está com um problema na sua imagem. Vamos fazer o seguinte. Deu uma cortada aqui. Mauro, agora ficou... A gente tem problemas na sua conexão. Eu vou transferir essa pergunta para a capitão Natália. Natália, vamos falar da sua história, então, na Polícia Militar, como é que tudo começa. Enquanto isso, o Tenente Miranda se reconecta ali. Vamos lá. Me escuta agora, Mauro?
Eu escuto, mas vamos aqui com a Capitão Miranda para a gente ver se estabiliza a sua transmissão, aí depois eu sigo com você. Espera só um pouquinho. Vamos lá, capitão. Mauro, então eu ingressei na polícia em 2005, né? Entrei na Academia do Barro Branco, fiz o colégio militar durante 4 anos, né? Após isso, a gente sai aspirante oficial, fui trabalhar num batalhão de choque e em 2014 prestei concurso para o comando de aviação, né? Concurso para piloto, onde obtive êxito e desde 2014 pertenço ao efetivo do comando de aviação. Fui a comandante de aeronave em 2019 e desde então sou comandante de aeronave dos Águias, dos Esquilos da Polícia Militar. Piloto de helicóptero. Sou piloto de helicóptero, isso. E são poucas as mulheres nessa função, né, que tem essa atribuição de pilotar aeronaves na Polícia Militar, né? Hoje o nosso efetivo gira em torno de 90 pilotos, sendo que 8 desses pilotos, né, são mulheres, né? Nós temos 4 comandantes de aeronave e 4 copilotos hoje nesse efetivo. A gente entra desde 2012 tem entrado mulheres para pilotar aeronave. E essa sua vontade de se tornar piloto de aeronave, como é que surge? Na Polícia Militar. Então, quem entra na polícia entra com o ideal, né, de querer ajudar os outros, de querer salvar vidas, né? E aí a gente tinha uma admiração tremenda, né, pelo serviço que o Comando de Aviação faz, né? A gente combate a criminalidade, apoia o policial em solo, a gente faz salvamentos, faz resgates. Então, acho que não tem serviço mais gratificante do que poder voar, que é uma paixão, e poder ajudar a sociedade e as pessoas com o nosso serviço. Então, meu sonho vem disso aí, né? Do ideal de poder ajudar e poder voar, que era um sonho meu de antes. Tenente Miranda, está com a conexão ok? Nos ouve? Eu ouço bem agora, Mauro. Você me escuta? A gente está te escutando, não temos a sua imagem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Fala um pouquinho da sua história na Polícia Militar. Você já trabalhou no patrulhamento, né? No início do seu trabalho na PM. Você se tornou um oficial da aviação posteriormente, né? Isso, Mauro. Eu trabalhei um tempo na Zona Sul, né, que eu havia mencionado, no patrulhamento, na Rádio Patrulha Aérea, de comando de Força Patrulha. Por um curto período, 1 ano, posterior eu fui para um pelotão de canil, do 3º de choque, à época. Fiquei por lá 3 anos e meio, e fui bastante feliz na atuação, no modo como era empregado, né? Aquela atividade específica com a ferramenta do cão. E posterior, em 2018, eu vim para o Comando de Aviação, a época ainda era Agrupamento Rádio Patrulha Aérea, e com o decreto do final do ano que passou a se denominar Comando de Aviação. Tenente Miranda, vamos fazer o seguinte, a gente está com o seu áudio, mas sem a sua imagem. Eu vou te pedir uma gentileza. Sai da conexão, volta novamente, provavelmente vai restabelecer. Eu acho que enquanto isso a gente conversa aqui com a capitão e aí vamos ver o que vai acontecer aqui com a sua transmissão, tá bom? Bom, capitão, a gente falava aqui um pouquinho da história da Escola de Aviação, foi mudando de nome com o passar do tempo. Naquele momento, em 1932, quando a Escola de Aviação passou a se chamar Aviação Constitucionalista, a gente estava lá naquele momento da Revolução Constitucionalista de 32, foi uma situação compulsória, né? Passar toda essa função que era da Força Pública Paulista para o Exército, não foi? Na verdade foi em 1930, né? E 1930. passaram isso, todos os equipamentos, toda a frota foi para o Exército naquele período. Com a Revolução de 1932, os paulistas ganharam mais forças e se reorganizou, voltando a ter a aviação pela Força Pública. Sim. Tenente Miranda já está de volta com a sua conexão? A imagem você me vê, Mauro? Não temos a sua imagem ainda, infelizmente.
Vou entrar no celular mesmo, que vai ficar mais E fácil. o seu próprio áudio também está comprometido, está bastante picotado, não só a imagem que nós não temos, mas também o seu áudio está comprometido. Mas a gente segue aqui, então, com a nossa conversa com a capitã Natália, enquanto a gente restabelece o sinal. Acho que já está ok, não? Você me ouve? Vamos lá. Bom, seguindo aqui... Ouço sim, agora melhorou, Mauro. Agora sim. Vamos lá. Só que você está deitado na tela, Tenente Miranda. Vira o celular, coloca ele na horizontal. Vamos lá. Agora sim. Ok. Problemas técnicos. Agora sim, mas a gente... mas a gente está ao vivo, a gente fazendo ao resolve vivo. tudo ao vivo. É assim mesmo que funciona, né? Vamos lá. Bom, para falar sobre o comando, como hoje ele está formado, quer dizer, de 2018 para cá, e a história mudou, né? Quando houve a denominação, você falava a respeito disso. Isso, as nossas missões praticamente, assim, não é mais a parte burocrática que teve uma alteração de nomenclatura, como a gente mencionou agora há pouco, e de funções e missões praticamente a gente continuou com as mesmas. O que mudou um pouco foi a parte burocrática, quem era o responsável pelas demandas, pelas solicitações, estreitando um pouco mais o canal técnico diretamente com o policiamento da área no interior, que ficava uma coisa mais prática de ser acionado, um apoio mais próximo, vamos dizer assim, que é o que a gente é uma ferramenta de apoio, né? Para o policiamento de área, para o bombeiro, para a defesa civil. Então, essa mudança foi a partir do final de 2018. E eu não lembro se até na hora... Você pilota helicópteros e aviões? Aviões, não. No momento, não. Sim. Agora, uma situação interessante com o passar do tempo em relação ao comando de aviação da Polícia Militar, as atribuições da aviação eram diferentes, né? Hoje, a aviação ela serve para resgate, ela serve para monitoramento do trânsito, para o monitoramento da criminalidade. São diversas atribuições que, com o passar do tempo, a aviação foi ganhando. No começo, não era dessa forma, né? Em 1986, a gente recebeu o Águia Uno. Ele foi entregue para nós pela Prefeitura de São Paulo, né, com a finalidade de fiscalização de trânsito. Ela começou, né, a história do grupamento aéreo, naquele momento, começou com essa abordagem. Hoje, nosso trabalho é diverso, né? A gente faz policiamento, resgate aeromédico, salvamento, transporte de tropa, remoção aeromédica, transporte de órgão. Transporte de órgãos, todo o apoio que a gente consegue fazer com a aeronave é realizado pelo grupamento aéreo através dos nossos helicópteros. E qual que é a principal demanda de todas essas que você elencou, capitão? A principal demanda nossa, nós temos duas par a par, que é ocorrências policiais, né, onde o policial em solo nos aciona para ajudar a identificar um suspeito, a fazer um acompanhamento, e as ocorrências de resgate aeromédico, onde nós vamos para as ocorrências de gravidade, levando um médico e um enfermeiro, para poder transportar de forma ágil para um hospital qualificado. Essas são as duas nossas frentes maiores. Tenente Miranda, hoje você está em Piracicaba, interior de São Paulo, não é isso? Agora, como é que funcionam essas divisões aí na aviação? Nós temos aqui na capital e diversos pontos espalhados pelo interior também. Como é que é essa parte? Perfeito, Mauro. Nós temos 10 bases espalhadas pelo interior, né? Interior e litoral, considerando aí como se fosse a parte da região metropolitana e capital. Então, nós temos 10 bases. Dessas 10 que estão estrategicamente localizadas de acordo com os grandes comandos da polícia também, nas maiores cidades da região, digamos assim,
Nós temos o apoio de cada aeronave, 10 aeronaves nessa região, sendo que apenas atualmente 2 fazem esse apoio igual na capital, como a capitão mencionou, que é o transporte, tanto o resgate aeromédico quanto o apoio em ocorrências policiais, que é apenas na base de São José dos Campos e Campinas atualmente. As demais todas fazem o apoio ao policiamento territorial. Então, de um modo estratégico, juntamente com o comando da polícia e os comandos de policiamento do interior, estão estrategicamente distribuídas ali em Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, como nós mencionamos, Piracicaba, São José dos Campos e na Praia Grande, que é o que faz a parte do litoral responsável pelo CPI 6, que a sede fica em Santos, mas a base fica em Praia Grande. 10 com a base de São Paulo ou 11? E Bauru. 11 com a de São Paulo. Bauru com a 10ª. Faltou Bauru e Sorocaba. CPI 7, muito bem lembrado. E 11 com a de São Paulo, Mauro. Como é que surge a necessidade de criação de uma base? Hoje são 11, né? Quais são os critérios, né? Eu vi que são cidades maiores aí pelo interior, né? O critério são as cidades grandes ou é conforme a demanda aí de cada região? Quem pode responder? Acredito mais de acordo com a demanda do policiamento, né, capitão? Mais com a parte da instituição mesmo, com a parte de CPIs, de grandes comandos. Isso. Eu ia comentar isso aí. A Polícia Militar, por si só, estrutura a divisão do Estado em comandos de policiamento do interior. Então, são cidades relevantes, né, de maior necessidade, maior população, e, consequentemente, o Comando de Aviação, para acompanhar essa estrutura toda, tem uma aeronave por CPI. Então, é um conjunto de população, índice de criminalidade, quantidade de efetivo, e aí tem essa estrutura montada. De forma que o estado inteiro seja coberto com helicópteros, possam cobrir regiões do estado inteiro num tempo razoavelmente curto. Como é que é essa evolução, capitão Natália, da tecnologia aérea, né? Como é que, no dia a dia, vocês acompanham cada aeronave que chega, tem recursos mais importantes, tecnologicamente mais avançado, enfim. Como é que é o acompanhamento disso no dia a dia? É legal, né? É importante a gente falar isso, que a gente tem uma máquina, né, o Águia Uno, se eu não me engano, é 1983 o modelo. E com o tempo, ele vai sendo atualizado, né? Vai tendo manutenções que o tornam mais atual e operacional. Além disso, nós acabamos de adquirir mais 2 esquilos, que é o mesmo modelinho da aeronave que voa hoje, só que muito mais moderno, né? Comprando em 1983 com 2022. Então, constantemente, nossas aeronaves têm sido atualizadas, apesar de ser o mesmo tipo de aeronave. É importante ressaltar que o nosso trabalho de manutenção é um trabalho muito dedicado, né? Nós temos alguns critérios, o Miranda pode até falar melhor a respeito de manutenção de aeronave e atualização de frota. Vamos lá, Miranda, como é que é feita essa parte aí da atualização de frota e manutenções? Essa parte é interessante, a gente, às vezes, porventura, aí, pousa em alguma localidade, aí, num resgate aeromédico, o pessoal sempre tem essa dúvida, né? Vê uma aeronave, às vezes, antiga e fala, é sempre a mesma, o Águia Uno é sempre o mesmo, aquele que eu vejo que veio anos atrás, e como a capitão falou, é o mesmo. Não é nem dúvida, né? É uma curiosidade, você vê como um equipamento antigo, porém atualizado, né? Então... Exatamente, ele passa, por vezes, por modificações e retrofit, que a gente fala, vai sendo retrofitada, a parte de motor, parte de célula, que é a parte, tirando aquelas partes de engrenagem, a parte mais de célula. Então, tudo vai sendo atualizado. E aí, o que a gente fala, assim, um paralelo que a gente faz diferente de veículo, né? Trazendo para o paralelo e para o nosso mundo do dia a dia, diferente de veículo que você vai lá, troca um óleo e às vezes fala, eu vou aquela peça ali, vou deixar, acho que ela aguenta mais um pouquinho ali o filtro do óleo, o filtro do combustível, acho que deixa para trocar na próxima. Diferentemente da aviação, que toda a inspeção, toda a manutenção, toda a intervenção que é feita na aeronave é criteriosamente feita mediante tempo
de uso, mediante horas de voo ou um tempo transcorrido. Então, assim, deu aquele tempo, deu aquela vida da peça, a vida do óleo, do fluido, deu aquele tempo, deu a hora de voo, tem que trocar sem prorrogação. Então, diferente aí do que a gente acaba acontecendo com os veículos, com o carro, né, fazendo esse paralelo, que a gente consegue prorrogar um pouquinho, com a aviação não, né? Então, a gente tem uma oficina nossa homologada, com mecânicos, inspetores, auxiliares, que cumpre rigorosamente todos os critérios que a ANAC, né, solicita, todos os critérios todos os manuais da aeronave, de manutenção, de parte de motor, de parte de célula, tudo o que precisa ser cumprido é cumprido à risca, sem pormenores. Então, por isso que a gente consegue estar com o Águia Uno aí voando até hoje, desde 83 até hoje, está na ativa. Tenente Miranda, a gente sabe de toda a influência, de toda a inspiração, né, francesa em relação à doutrina da Polícia Militar Paulista. A gente tratou já de toda essa história por diversas vezes aqui no programa Gente que Fala. Agora, essa inspiração francesa também aparece na aviação? Mauro, desde que, como a gente havia falado no início, né, na parte nossa histórica, que aquela fase inicial que houve, se a gente for falar assim, dividida em 3 etapas, lá iniciou lá em 1913, depois teve aquela pausa em 32, que a gente acaba lá entre nós, a gente divide em 3 etapas, assim, né? Aquele início, no advento da Primeira Guerra, não teve tanto apoio, tantas aeronaves, foi mais uma escola de aviação. Então, desde lá que a gente traz essa cultura, essa história da parte francesa. E hoje, com as aeronaves, o know-how, muita coisa que vem de lá, que a gente utiliza atualmente não só aqui no Comando de Aviação, na Polícia do Estado de São Paulo, mas no Brasil todo. Capitão Natália, hoje a base aqui na capital fica no aeroporto Campo de Marte, não é? Isso, no aeroporto Campo de Marte. Se eu não me engano, desde 1922, na Força Pública mesmo, o Comando de Aviação, né, ou na época a Aviação do Estado, foi sediada no Campo de Marte. A gente sempre esteve aqui. Mas isso no começo já foi no que hoje nós conhecemos como Parque Edu Chaves, né, que leva esse nome por conta do Eduardo Pacheco Chaves, que foi o primeiro aviador brasileiro. Instrutor, perfeito. Instrutor, não é isso? Mas já funcionou lá há 100 anos. Perfeito, Mauro. Isso inicialmente começou-se as atividades lá do Parque Edu Chaves, fazendo uma alusão aí ao nome de que ele que iniciou os trabalhos aí na nossa aviação. E como o capitão falou, a partir na segunda etapa aí nossa, que foi o crescimento da aviação, que foi se construindo os demais campos de aviação, tanto se expandindo tanto para o interior, quanto as atividades que foram encaminhadas depois para o Campo de Marte, começando de lá as atividades dos hangares que lá haviam já desde aquela época. E o mesmo onde a gente estamos hoje, né? Capitão Natália, é evidente o fascínio que a aviação exerce sobre todas as pessoas, e todo mundo quer sempre estar perto de uma aeronave, a curiosidade em relação a tudo isso. A população, de uma maneira geral, pode visitar as bases da Polícia Militar para conhecer o funcionamento. Como é que isso funciona no dia a dia? Tem que ter agendamento ou não pode comparecer? Como é que é? Mauro, a gente gosta que tem, sempre que a gente pode, a gente chama o pessoal para conhecer, porém, estamos vivendo uma fase complicada que é da pandemia, né? Antes da pandemia, o pessoal podia ligar no nosso centro de comunicação social, agendar, normalmente eram de quinta e aos finais de semana, porém, por enquanto, está proibido ainda, né? A gente está vivendo essa fase nova aí do Covid. Então, para preservar a população e para nos preservar, a gente não tem aceitado visitas. Mas, com certeza, assim que acabar
que já está acabando, né? Se Deus quiser, já está acabando, a gente vai voltar aos agendamentos e a gente quer que a população venha conhecer, porque é um serviço que a gente presta para a sociedade. É claro que para nós é muito gostoso voar, a gente aprende, a gente se aperfeiçoa, mas esse serviço é da sociedade. A gente adora quando vem as crianças aí e vibram e ficam contentes, tiram foto. A oportunidade que muitas vezes acaba tendo é quando a gente pousa numa ocorrência de resgate aeromédico, por exemplo, e se a situação estiver mais tranquila, a gente deixa a população chegar, tirar foto, sem problema algum. Para falar agora um pouquinho mais da história, Tenente Miranda, do João Negrão, que é o patrono da aviação da Polícia Militar. Vamos falar disso um pouco. A gente já tratou em outras ocasiões a respeito. Ele tem um feito aí importante atravessando o Oceano Atlântico com o seu Jaú, né? Jaú. Verdade, Mauro. O João Negrão, a história até é curiosa, né? Que a época ele não era piloto, não conhecia a aeronave, né? Não conhecia aquela aeronave que ele foi convocado para fazer aquele voo, aquele translado lá desde da ilha de Cabo Verde até aqui para o Brasil. Então transpôs todo o Atlântico Sul, né? Ele foi convocado da Itália até aqui? Da Itália até Cabo Verde foi um outro copiloto, que aí se desentenderam com a equipe, e aí foi quando ele foi convocado para assumir de copiloto dessa aeronave. Inclusive, os voos de instrução dele, né, à época, foram no entorno da ilha, para ele se habituar com a aeronave, se conhecer o equipamento, e então vim trazê-la para cá, para o nosso continente, porque a partir da Itália foi que a aeronave era de lá, de Gênova, mas saiu de lá, só que com outra equipe no momento. E foi a primeira travessia do Atlântico, com a presença do João Negrão, integrando a tripulação daquele hidroavião. O Jaú foi a primeira travessia do Atlântico até então? Foi a primeira travessia, ou por isso até que foi historicamente conhecido, porque foi o primeiro, e pelo histórico todo, né? Que ele não conhecia, nunca tinha feito, não sabia o que encontrar, e cumpriu a missão com êxito aí, o que a gente hoje tem muito orgulho e acaba, por vezes, acontecendo. A gente vai cumprir uma missão que às vezes é diferente, que nunca aconteceu. Se é uma que alguém já fez, você já pega algumas dicas, né? Já tem alguns bizus, que a gente usa muito esse jargão, né, no policiamento, mas ali nunca tinha acontecido, foi o primeiro, e além sem conhecer o equipamento, que é a aeronave, né, que a gente fala. E você destaca o termo orgulho, isso se explica, né, se reflete quando você vê o nome dele, João Negrão, no nome do comando, né? Não é isso, Tenente? Exato, Mauro. Por isso até a gente leva com muito orgulho, é o nome da nossa unidade, né? O Comando de Aviação João Negrão, no passado já era Grupamento de Rádio Patrulha Aérea João Negrão. A gente apenas mudou a nomenclatura ali da parte militar da coisa, né? Mas o João Negrão a gente continua nos brasões, no nome da unidade, por onde a gente vai. Você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, nesse espaço sempre os assuntos relacionados com a Polícia Militar. Hoje os nossos amigos oficiais do Comando de Aviação da Polícia Militar, Capitão Natália Giovannini, e também o primeiro-tenente Luiz Dionísios de Miranda Reis. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta aqui na sequência com a conversa aqui com eles e aprendendo mais sobre a aviação da Polícia Militar e tirando muitas curiosidades. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado.
Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx. Qual é o efetivo Com a do informação CAP? correta, 500? você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h30 agora, de volta com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos acompanha também por imagens pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Nesse espaço de sexta-feira, com o apoio da FERMESP e a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje com a presença, pessoal, da capitã Natália Giovannini, comandante de aeronave na Divisão Operacional do Comando de Aviação da PM, e também do primeiro-tenente Luiz Dionísios de Miranda Reis, o tenente Miranda, copiloto na Divisão de Manutenção de Aeronave do Comando de Aviação da Polícia Militar. Capitão Natália, para falar também sobre o aprendizado constante, evidentemente, né, para o exercício aí do trabalho de vocês dentro da aviação, em relação ao intercâmbio com outros estados. Como é que isso funciona? Como é que São Paulo se relaciona com a aviação das outras polícias militares? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque nós recebemos bastante efetivos de outros estados, né? Das polícias e bombeiros de outros estados, que por vezes fazem um dos cursos que a gente tem aqui. Então, a gente tem curso de tripulante operacional, curso de comandante de operações. Então, por vezes, esse pessoal vem de fora aprender com a gente. Porém, mais legal falar é que, infelizmente, tem acontecido essas catástrofes, né, com enchente, barragens, e aí os estados são acionados para participar dessas ações, né? A gente já participou de ação no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, Minas Gerais, em Brumadinho, esse último agora em Ilhéus, na Bahia. Apagar incêndio no Mato Grosso do Sul. Esses são os momentos em que a gente compartilha conhecimento, a gente conversa, tem a oportunidade de trabalhar junto com os outros estados e fazer um networking, compartilhar conhecimento, padronização, operação com os outros estados do Brasil. Essa padronização é ditada por São Paulo, ou é tudo uma coisa mais conversada com os outros estados? Como é que funciona? Eu acho que é um aprendizado constante, né? São Paulo, nós temos isso tudo muito consolidado, né? Até pela idade da nossa unidade, tudo a gente tem escrito, tudo a gente tem padronizado. E aí, por vezes, muitas unidades nos solicitam informações para que possa ser montado nos outros estados. Mas tem muita unidade hoje que já está operando com outros tipos de aeronave que, com certeza, nós iremos precisar para que possamos aprender. Então, assim, a gente tem um bom relacionamento com todos os estados do Brasil, participamos de cursos com a ANAC, com a Força Aérea, o que faz nos integrarmos, né? Tenente Miranda, para falar sobre esse recente momento, São Paulo esteve ou ainda está até no apoio, né, em relação aos acontecimentos das chuvas no sul da Bahia e também em Minas Gerais. Como é que está esse momento aí com a atuação de vocês? Ô, Mauro, e aliado a isso, né, eu não sei se coincidência ou não, hoje eu estou aqui na base de Piracicaba e a base, os pilotos de Piracicaba foram um dos integrantes, foi uma equipe fechada que foi para essa missão aí na Bahia, né, mais especificamente em Ilhéus, que eles atuaram, e retornaram agora no começo do ano, passaram aquele final de ano até a virada do ano, eles passaram lá com a nossa aeronave, 2 aeronaves que foram para lá, 2 esquilos e os 2 aviões, né? Os esquilos mais atuação mais em loco, né, em apoio em retirada de possíveis vítimas que estariam ilhadas ou mesmo, às vezes, dentro da água. Lá não houve nenhum salvamento nesse sentido da nossa equipe, mas transporte de mantimento, transporte de equipe de bombeiro para locais mais afastados, e de retirada de pessoas de áreas colapsadas,
e os 2 aviões que também apoiaram com o transporte do nosso efetivo, da nossa tropa aí, dos bombeiros, da Defesa Civil. Então, de equipamentos, né, os botes do nosso bombeiro também foram levados aí pelos nossos aviões. Então, aí, coincidência ou não, hoje eu estava falando com o capitão Carilli, que foi um que esteve lá, teve essa experiência pela parte nossa desse intercâmbio e da aviação e desse apoio dessa ação humanitária. Triste por conta da situação, né? Foi o que ele mencionou bastante, que é uma área muito colapsada, a enchente tomou conta assim de muita área urbanizada. Então foi uma situação bem crítica que ele passou, mas problemas com a sua conexão, Tenente Miranda. Seu áudio realmente comprometido mais uma vez. Olha que bacana aqui, capitão Natália, a gente falando a respeito aqui do intercâmbio, né, com as polícias de outros estados. Temos uma mensagem aqui do Marfison Oliveira, ele está com a gente, acompanhando essa nossa transmissão. Só um instantinho, Tenente Miranda. De poder ter dado, de poder ter feito alguma coisa. Deixa eu avisar ele aqui. O Marfison Oliveira está acompanhando a gente, capitão Natália, pelo nosso canal no YouTube. Ele diz assim: os agradecimentos ao comando da aviação da Polícia Militar de São Paulo pela formidável recepção dada aos integrantes do CIOPAER do Acre, eu não sei qual é o significado dessa sigla, CIOPAER do Acre, durante visita disponibilizada na semana passada, dia 5 de janeiro, possibilitando conhecer as instalações e as atividades realizadas pelo Comando de Aviação da Polícia Militar. Aqui a mensagem justamente nesse sentido do Marfison Oliveira. O que é o CIOPAER lá no Acre, coronel? Capitão. O CIOPAER é um sistema integrado de aviação onde tem policiais, bombeiros, polícia civil. É diferente de São Paulo, que Polícia Militar e Bombeiro é junto, é uma unidade só. Lá eles têm tipo uma unidade que junta todas as forças de segurança para fazer essa operação. E a gente agradece porque semanalmente o pessoal, os oficiais, né, as outras unidades acabam pousando no campo de Marte, nos visitando, e a gente procura atender da melhor forma. Às vezes nossa vida é corrida, né? Toca a sirene, a gente tem que sair, mas a gente procura dar atenção que a gente gostaria de receber também. E só uma observação, aproveitar um pouquinho que o Tenente Miranda falou, eu sou operações, eu cuido das estatísticas, né? E na operação Ilhéus, a gente voou 148 horas de voo, transportamos mais de 62 bombeiros, além de carregar mais de 2.000 quilos de alimento, kits de primeiros socorros. Então, assim, foi uma operação bem bacana, em que a gente pôde ser útil para a população lá. O Tenente Miranda já está na nossa escuta novamente? Está conectado? Nos ouve, Tenente? Estou sim, Mauro. Agora sim, com a sua imagem. O que é que tem disponível dentro dos helicópteros, conforme a ocorrência, conforme a ação que vocês estão executando? Os equipamentos, né? Sim. Então, até nesse apoio que nós fomos aí, no caso, a gente utiliza o cesto de salvamento, né? São os nossos equipamentos de salvamento, basicamente. São o equipamento de cordas, né? Para um salvamento, uma retirada só mediante uma aguare, que a gente fala, que é um sistema de ancoragem que vai no tripulante e na vítima para poder retirar de um local. O cesto, que não sei se já conseguimos mostrar em algum momento, ou já foi visto, que é para ocasiões de enchente, a gente retirada das vítimas de áreas alagadas. A gente tem o pulsar, que está sendo utilizado atualmente, aí, né? Até é interessante lembrar na Operação Verão, que é aquele que faz os salvamentos no mar, em banhistas, em afogamentos. Nós temos outros equipamentos aí, no caso, a capitão mencionou que foi feito no Mato Grosso do Sul, o nosso Bomb Bucket, que é uma caçamba de água, que é para combate a incêndio. A gente, período de meio de ano, de seca, a gente acaba sendo muito empregado nesse sentido. Outro equipamento, a capitão lembra de algum outro, capitão?
Eu acho interessante ressaltar que é um modelo de aeronave só, e nele a gente faz a configuração para a missão que a gente vai receber. Por exemplo, se a gente for para uma ocorrência policial, é uma configuração com bancos e a gente leva a tripulação lá. Se a gente vai para um resgate, é a mesma aeronave, só que a gente tira o banco policial, coloca uma máquina de resgate, coloca o equipamento de O2. Se a gente vai para uma operação na Operação Verão, a gente vai equipar com o Pulsar, que é um equipamento que é como se fosse um cesto, né? Onde ele vai guinchar a pessoa com o salva-vidas do mar. Então, a gente tem vários tipos de equipamentos adequados para as nossas missões, né? Por isso, a gente fala assim, a gente está preparado para o que daí vier. Choveu, chuva forte agora em São Paulo. A gente vai colocar o cesto e vai fazer o salvamento de cesto. Precisa fazer uma remoção aeromédica, vai tirar os equipamentos, vai colocar o equipamento de O2, o que for necessário para fazer esse tipo de missão. E aí, um outro equipamento, capitão, o Mauro, que eu acabei não mencionando agora, que a gente está utilizando muito, é o guincho, né? Isso, o guincho, que inclusive nós adquirimos um novo aí com essa compra de aeronaves novas que a capitão mencionou. O guincho acaba sendo muito mais prático, muito mais ágil, extremamente seguro. É como se fosse um guincho de para quem já viu, assim, um braço que fica, uma haste fixa que fica para fora da aeronave e um guincho para içar as pessoas que estão lá embaixo, coloca para dentro, embarca dentro da aeronave e faz o traslado aí para uma área segura, para a área que estiver o posto de comando, né, que a gente fala. Então, esses basicamente são os nossos equipamentos que conseguem ser ancorados, consegue equipar eles em qualquer aeronave, qualquer composição de aeronave que a gente tem hoje. Capitão Natália, o uso de drones tem crescido no monitoramento da segurança pública. Todo mundo já notou, né, a presença deles como arma eficiente, né, no combate à criminalidade, no controle da criminalidade no dia a dia aqui no estado de São Paulo. Agora, nessas situações de resgate, em que, às vezes, a própria condição do tempo, do clima, não permite o uso da aeronave, o sobrevoo não é possível, os drones também têm sido utilizados e com sucesso? Essa é uma pergunta bem legal, porque o Comando de Aviação é quem, em tese, gerencia toda a utilização de drones no estado de São Paulo, né? Por curiosidade, nós temos 156 drones dentro da polícia e dos bombeiros, num total de 92 núcleos. Por que eu digo isso? Porque, vamos supor, o bombeiro chamou a gente para fazer uma busca de vítima em mata, e a gente não consegue chegar com o helicóptero por causa da meteorologia, como você mesmo disse. O policial no bombeiro, ele é capaz, ele é habilitado para fazer esse tipo de busca. Então, é uma otimização de meio e de tempo que a gente consegue através dos drones, né? Em função disso, o que a gente tem feito do Comando de Aviação? Anualmente, a gente tem cerca de 5 a 6 cursos por ano para especializar o policial militar, o bombeiro militar e até Cormãs, né, as outras unidades dos outros estados, para que possam fazer esse tipo de operação. E aí a gente vê que a utilização dele é muito boa em manifestações, em busca de pessoas em matas, imagens, levantamento de informações. Então, tem bastante utilização os drones da polícia. Você opera drones, capitão Natália? Eu gerencio a sessão, mas eu não opero. Eu ainda não opero, mas pretendo fazer o curso esse ano, porque eu acho que é o futuro, né? É o futuro. E você, Tenente Miranda, opera drones? Eu também, não, atualmente não opero, Mauro. E eu só ia fazer um adendo aí no que a capitão falou. Atualmente, vários drones que são utilizados no interior, por exemplo, daqui de Piracicaba, do núcleo de Piracicaba, está emprestado, né? Está alocado atualmente nos batalhões do litoral, prestando apoio para o policiamento territorial nas operações da Baixada, por conta da grande demanda aí, né? De banhistas, das pessoas de férias que desceram para o litoral. Teve uma expectativa alta de aumento da quantidade de pessoas no litoral. Então, grande parte dos drones foram emprestados para os batalhões de lá para operarem
de lá em apoio aos batalhões territoriais. Como é que funciona a partir do uso de drones, já que a gente está falando sobre férias, sobre a presença das pessoas nas praias e o risco de afogamentos, de acidentes nesse sentido? A partir do uso dos drones, como é que funciona a comunicação com aquele guarda-vida que está ali na beira da orla, na beira, e que está num lugar privilegiado, ele está num ponto mais alto ali para observar eventuais acidentes? Mas hoje em dia, evidentemente, com o uso do drone, a situação fica muito mais fácil, né? Como é que é feita essa comunicação, tenente? Mauro, assim, os drones eles desceram para a Baixada, para as OPMs territoriais do litoral, para o apoio no policiamento. No apoio da Operação Verão em si, do GBMAR, é mais a nossa aeronave, no caso, composta mesmo pelos 2 guarda-vidas. Porventura, se o GBMAR solicite para monitorar uma área que seja de difícil acesso ali para a aeronave, uma área mais fechada, pode ser utilizado o drone, mas nesse caso aí, na comunicação com o GBMAR, é a aeronave, é o nosso rádio embarcado, o rádio aeronáutico policial, em contato com o GBMAR. Os drones foram para a operação, para o policiamento. Para o policiamento mesmo. Então, é o que a gente vê mesmo no sobrevoo do helicóptero da Polícia Militar nas praias, né, com a base na Praia Grande, não é isso, tenente? E quando a gente vê esse helicóptero, ele vem daquela base, é esse trabalho que é feito com os guarda-vidas. Na verdade, pode ir. Não, pode ir, Miranda. Para a Operação Verão, Mauro, a nossa base do litoral fica única e exclusivamente na Praia Grande. No entanto, quando começa aí a grande demanda das férias, né, do final do ano, que a gente chama Operação Verão em apoio ao GBMAR, nesse ano, diferente dos demais, que a gente tinha 3 pontos de apoio, hoje nós estamos com 5 pontos de apoio, ou seja, 5 postos de comando, 5 aeronaves apoiando o GBMAR na Operação Verão, com prevenção, com vistas aos banhistas, 5 postos estrategicamente distribuídos por toda a orla do litoral paulista, né? Começando lá do norte, tem um posto em Ubatuba, uma aeronave em Ubatuba, uma aeronave em Juqueí, ali em São Sebastião, uma outra aeronave no Guarujá, na Enseada, uma fica na base da Praia Grande mesmo, faz aquele pedaço ali do começo do sul do litoral, e uma em Itanhaém, que no extremo sul do nosso litoral. Então, estrategicamente, 5 postos distribuídos na Operação Verão. Você ia complementar, capitão? Não, na verdade, ele leu meus pensamentos e falou exatamente o que eu ia falar. Ainda falando sobre os drones, capitão Natália, muita gente gosta, compra, quer se divertir, enfim, quais são as orientações para o uso dos drones? Quando que o uso incorreto pode acarretar em algum tipo de crime? Na verdade, às vezes a população desconhece, mas existe uma legislação a respeito disso, onde qualquer pessoa que vá utilizar um drone, ela tem que pedir autorização para a Força Aérea, que é quem regula esse tipo de... que é quem autoriza, quem regula esse tipo de ação, né? Lembrando que, assim, algumas dicas básicas que as pessoas talvez não devam saber. Você não pode utilizar o drone para sobrevoar pessoas. Você não pode utilizar o drone em área em que existe o tráfego de aeronaves. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Uma pessoa está na praia e está levantou o drone dele, né? E está sobrevoando a areia, por exemplo. Essa pessoa está colocando em risco a população em solo. Ele não, em tese, não, ele não pode fazer esse tipo de ação. Então, a gente tem que lembrar que existe uma regulamentação específica sobre isso para a utilização de drone, né? Então, o que é que ele pode fazer? Nesse caso aí, o sobrevoo ali da faixa de areia, isso não é permitido. O que ele poderia fazer? Na verdade, ele não pode sobrevoar pessoas, por exemplo. Então, se ele sobrevoasse o mar, tudo bem. Então, assim, só que para fazer um sobrevoo de drone, ele precisa pedir uma autorização. Eu vou levantar aqui já e vou te passar o site, onde ele precisa pedir uma autorização para poder realizar esse tipo de sobrevoo. O Mauro, você comentou até no que ele incorre aí, né, o Mauro? Essas pessoas que
descumprem a norma, no caso, né? Por exemplo, uma é bem expressa e direta, o objetivo aí é não voar a menos de 30 metros sobre as pessoas. Então, ele incorre aí numa contravenção ao artigo 132 do Código Penal, que é sobre pessoas que não concordam expressamente com a operação. Então, ou seja, ali diversas pessoas de locais diferentes que nem conhecem ele, então ele acaba incorrendo nessa contravenção. Isso tem a ver com a privacidade das pessoas. Outro que a capitão comentou agora também, aí, Mauro, voar próximo dos aeroportos, helipontos, aproximação de aeronaves, né? No caso aí, por exemplo, a gente está operando regularmente ali nas proximidades da praia em apoio à própria sociedade, né? Com as aeronaves com vistas aos banhistas. Então, aí está o drone ali perto da aeronave, também incorre no artigo 261 do Código Penal, que ambos são expressamente lá falando a respeito disso aí. Pessoal, perguntas aqui da nossa audiência para vocês. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi aqui, na zona oeste da capital, Tenente Miranda, ele pergunta se estaria havendo carência de peças para reposição na manutenção das aeronaves e se essas peças, em sua maioria, são importadas. Pergunta aqui do seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Tenente. Mais especificamente das aeronaves ou dos drones, você diz, Mauro? Ele fala aqui das aeronaves. Houve uma certa dificuldade no início da pandemia com os deslocamentos, né, com a entrega das peças. Mas, como atualmente nosso contrato de manutenção, nós temos um representante aqui no Brasil, nós já, como um acordo aí, havíamos mencionado que isso poderia vir a acontecer. Então, em tese, assim, teve um certo estoque ali de equipamentos, os mais necessários que a gente precisaria, por parte da empresa, né? O estoque deles, para não deixar de cumprir as nossas solicitações, as nossas demandas e não baixar uma aeronave. Então, houve sim uma dificuldade, de certa forma, por um período, por conta desses deslocamentos, por conta da importação, mas foi pequeno, assim, não houve uma que se possa dizer assim que houve a gente baixou uma aeronave por conta dessa dificuldade de importação, por conta dessa dificuldade de peça. Não aconteceu. Outra pergunta agora da Vera Lima, que vem aqui pelo Facebook. Obrigado, Vera. Capitão Natália, ela diz o seguinte: há 2 anos você resgatou de helicóptero uma menina de 4 anos de idade que estava ilhada na ponte da freguesia do Ó, na zona norte aqui da capital, num procedimento considerado, como se diz no jargão de vocês, né, considerado cirúrgico. Você se lembra como foi essa ação? Pergunta aqui a Vera Lima. Vera, boa tarde, tudo bem? Eu lembro, sim. Se eu não me engano, foi no dia 28 de fevereiro, onde São Paulo foi acometido por fortes chuvas. Eu nunca tinha visto isso aqui, né? E esse dia aí foi bem interessante, porque nem nós, policiais, conseguíamos chegar no Campo de Marte. Eu acabei, eu falo assim, tendo sorte que eu moro perto, acabei vindo de bicicleta e consegui chegar. E esse dia foi bem marcante, que a gente decolou a aeronave e a gente recebeu a informação do bombeiro que essa menininha estava ilhada e precisava ir para o hospital com uma certa urgência. A gente conseguiu decolar a aeronave, pousar na ponte, né, e levar ela para o hospital. Foi uma das missões mais gratificantes que eu tive aqui no Comando de Aviação. Eu lembro com detalhes, assim, foi bem legal. Foi uma grande inundação. O problema aconteceu no final do mês de fevereiro, na 28 de fevereiro, não é isso? Isso mesmo. 28 de fevereiro. De 2020, e toda a região aqui norte ficou realmente inundada por conta do extravasamento do rio Tietê. Roberta Lima, pelo Instagram, pergunta, Tenente Miranda, qual é a autonomia dos helicópteros em uso pela Polícia Militar? A autonomia dele, o tanque cheio que a gente fala, o Mauro, é 3 horas e meia. 3 horas e meia. Dependendo da missão, né, como a gente sempre fala, a nossa composição de equipe, que a capitão falou,
a gente não costuma operar com ele 100%, com ele muito cheio por conta de limitação de peso. Esse é um detalhe que os helicópteros possuem, né? Às vezes a gente acha que pode 100% colocar 100% de capacidade de pessoa, 100% de quantidade de combustível. Pode, se a gente for fazer um deslocamento, um traslado, um transporte. No caso da nossa operação aérea de segurança pública ou de defesa, uma margem ali de potência da aeronave, para não extrapolar os seus parâmetros. Então, a gente costuma operar ela com 2 horas, em média 2 horas de quantidade de combustível para poder comportar a equipe que vai no banco de trás, poder fazer um salvamento, uma carga extra que, porventura, a gente vai ter que içar ali no cesto, né? Então, a economia são 3 horas e meia. Diga, capitão Natália. Uma informação importante que a gente gosta de passar é que, lembrando que os águias, né, as nossas aeronaves, elas voam 24 horas por dia. Porém, tem uma situação que a gente não opera 24 horas, a gente opera que é do nascer ao pôr do sol, que é o próprio resgate. Por quê? Porque para pousar em local restrito, como a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, a gente precisa enxergar o que está fazendo, né? Nossa aeronave é um voo visual. Então, o resgate a gente trabalha do nascer ao pôr do sol e o policial a gente trabalha 24 horas por dia. Eu acho que é uma informação que é importante para a sociedade saber. A pergunta aqui do Fernando Beltrão, ele está com a gente no nosso canal no YouTube, capitão Natália, ele diz assim, ele pergunta se a PM Paulista já enfrentou problemas com os quais nós já nos acostumamos a ver no Rio de Janeiro, né? Por lá, os helicópteros são impedidos pelos criminosos de sobrevoar determinadas regiões da cidade. Pergunta do Fernando Beltrão. Assim, já aconteceu algumas vezes e os nossos pilotos são treinados para esse tipo de situação. Porém, quando, dependendo da situação, a gente tem uma forma de pilotagem diferente. A gente não costuma passar detalhes, né? Porque é até uma questão de segurança, mas... É estratégico, sim. É estratégico, mas estamos preparados para lidar com esse tipo de situação. E equipamentos disponíveis, evidentemente, para essas situações, né? Com certeza. É bom ressaltar, né, que anualmente, a gente faz treinamento com os nossos tripulantes, né, nossos tripulantes e pilotos. Todos passam, os pilotos por pilotagem e os tripulantes de tiro, de manobras, em que a gente se atualiza todo ano para corresponder ao que for necessário. Pessoal, faltando 2 minutos para 1h, o nosso tempo já se esgotando, o capitão Natália está com a palavra. Sua mensagem que fica da Polícia Militar, do comando da aviação da Polícia Militar para a nossa população e a sua despedida. Na verdade, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo mostrar um pouquinho da nossa unidade. Gostaria de falar para a população que esses equipamentos, né, essas aeronaves, são deles e a gente está aqui para prestar o serviço. Só a título de curiosidade, já foram mais de 18.421 pessoas salvas desde o começo da nossa criação. A gente está de braços abertos para recebê-los e podem contar com a gente. Obrigada. Tenente Miranda, a sua palavra final, sua mensagem. Mauro, muito obrigado aí a vocês dessa oportunidade de a gente abrir as portas aqui do Comando de Aviação, né, da instituição da Polícia Militar. Obrigado aí aos internautas que participaram, né? E acho que só para a gente fechar o nosso lema principal aí do Comando de Aviação, que é voar para servir, né? Então, e agora nesse final de ano, com as operações aí, Operação Verão Transcorrendo, voar para salvar também. Então, o Comando de Aviação está à disposição, a gente veio para estar aqui para servir a sociedade paulista, para apoiar o policiamento, o bombeiro, a defesa civil. Então, contem com a gente para o que precisar. Estamos à disposição para uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, com o apoio do Instituto Orbis, com o apoio da FERMESP, com a parceria da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. O agradecimento, portanto, de toda a nossa equipe, minha gente, os oficiais
a capitão PM Natália Giovannini, comandante de aeronave na divisão operacional do Comando de Aviação da PM, e o primeiro-tenente Luiz Dionísios de Miranda Reis, copiloto na divisão de manutenção de aeronave lá do Comando de Aviação da Polícia Militar Paulista. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado pela audiência, minha gente. Tchau, até segunda-feira, 13h.